Meus queridos irmãos, nós nos reunimos neste domingo na casa do Senhor para adorá-lo, para receber dele, por meio do seu Espírito Santo, a edificação na pregação da palavra. E este domingo é um domingo muito especial, porque teremos a oportunidade de participar dos sacramentos do Senhor. Hoje pela manhã, a ceia, e à noite teremos mais um batismo infantil. Como é importante na vida de uma igreja, e os reformadores afirmavam que uma das marcas da verdadeira igreja de Cristo era a correta administração dos sacramentos, das ordenanças do Senhor, o batismo e a Santa Ceia. Daquela igreja que tem a palavra, as Escrituras como palavra de Deus, inspirada, infalível e inerrante, como regra de fé e prática. Da igreja que tem na disciplina a condução e o pastoreio daqueles que participam da casa de Deus no processo de santificação. E nesta manhã nós teremos a ministração da Santa Ceia e a noite do batismo infantil. Como meios de graça, certamente, o Senhor, por meio deles, nos edifica e nos fortalece em nossa fé. E cremos nisso. Por isso quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Quero pedir que acompanhem a leitura a partir do versículo de número 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Oremos. Senhor, fala ao nosso coração por meio da Tua palavra, para sermos mais santos,
para sermos mais retos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, neste mesmo capítulo, escrevendo à igreja de Corinto, diz que ele os louvava porque em tudo aqueles irmãos se lembravam dele e retinham as tradições como vos entreguei, diz o apóstolo, no versículo 2 do capítulo 11. No entanto, esta exortação que acabamos de ler, não há da parte do apóstolo um louvor, muito pelo contrário, uma palavra de desaprovação, uma exortação contundente a respeito de um risco muito grande que escorriam aqueles irmãos da igreja, que estavam distorcendo todo o sentido do culto ao Senhor e principalmente neste caso específico da ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo fala que quando aqueles irmãos se reuniam para prestar culto, em vez de se reunirem para melhor, o contrário estava acontecendo. Em vez de se reunirem para receberem bênçãos, estavam se expondo a receberem maldição do Senhor, o juízo, porque o faziam de maneira indiferente e indigna, não levando em consideração a gravidade e a solenidade daquele momento da comunhão da mesa do Senhor. Escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, o apóstolo Paulo tece algumas exortações ao jovem pastor e diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Os irmãos daquela igreja não poderiam deixar de se lembrar de que estavam em um momento solene, reunidos como igreja do Deus vivo, e desta maneira tinham que ter uma condução coerente com o momento em que participavam. E então o apóstolo vai tecer algumas exortações muito graves a respeito da maneira como aqueles irmãos se comportavam na ceia do Senhor. Aqui nos primeiros versos lidos, ele diz que aqueles irmãos estavam praticando coisas absurdas. Era muito comum na igreja primitiva, na igreja da época dos apóstolos, que eles se reunissem no momento de comunhão, de casa em casa, para compartilhar, em fraternidade. Uma fraternidade que ficou conhecida como festa do ágape, do amor fraterno. E aqueles irmãos se reuniam de casa em casa e ali havia um momento de congraçamento, um momento de sociabilidade, onde eles se alimentavam juntos. A igreja era formada por pessoas de diversas classes sociais. Mas esta festa começou a perder o seu sentido quando os mais ricos começaram a desprezar os mais pobres. E aquelas reuniões também acabavam acontecendo em um contexto de culto, e em meio àquela solenidade do culto de ceia, eles também acabavam por atropelar toda a reverência por conta dessas práticas. E o apóstolo Paulo aponta então essas coisas que estavam acontecendo, que aconteciam na festa do ágape e acabaram por se misturar no culto solene ao Senhor. Versículo 20 diz: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, glutonaria, desprezo, e há também quem se embriague, bebedeira. Essas coisas estavam acontecendo na festa e que se misturava a um momento tão solene, e que o apóstolo Paulo então quer trazer a atenção daqueles irmãos, a fim de que eles não cometam pecado maior. E ele diz então: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei. Esta sequência de receber e entregar nos dá o entendimento que o apóstolo Paulo tinha em mãos algo muito delicado, algo muito sério e importante. E com todo o zelo e cuidado, como ele demonstra ao se despedir dos presbíteros em Éfeso, ele não deixou de ensiná-los, de prepará-los em todos os desígnios de Deus, de todos os seus ensinamentos, da essência do verdadeiro e puro evangelho. E com este zelo apostólico, o apóstolo Paulo está apresentando à igreja de Corinto de que maneira ele
apresentou, ensinou a ceia do Senhor. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, mostrando a integridade daquilo que ele recebera pela maneira como ele passou. E o apóstolo Paulo apresentou em sua vida este zelo pelas coisas de Deus. Ele fala de uma maneira muito calorosa à igreja de Gálata, que qualquer outro que ensinasse qualquer tipo de evangelho que não aquele que ele havia ensinado fosse maldito. Esta autoridade do apóstolo expressa exatamente a preocupação de transferir a vontade de Deus de uma forma intacta, sem nenhum tipo de mutilação ou de adulteração. E é essa exortação que ele chama à igreja de Corinto para mostrar que ele transmitiu com toda a fidelidade algo que aqueles irmãos não estavam levando com seriedade. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E ele então vai mostrar que a ceia, participar do momento da comunhão com o Senhor, não é algo que possa ser banalizado, vulgarizado. Não é simplesmente um ato sem nenhum tipo de consideração, sem o devido entendimento diante daquilo que ela representa. E então o apóstolo Paulo repete as palavras ditas por Jesus, quando no cenáculo reuniu os seus discípulos, na última ceia, na época da Páscoa, a fim de prescrever esta ordenança da ceia do Senhor. E ele diz: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Isto é o meu corpo. Jesus Cristo ensinando aos judeus, no capítulo 6 de João, nós temos o registro das suas palavras, que escandalizaram a multidão que estava à sua volta. Porque Jesus, em meio aos muitos milagres e sinais que haviam feito, percebia a incredulidade do coração daqueles que o seguiam. Muitos que o seguiam apenas para se fartarem dos pães que ele multiplicara, para se beneficiar dos milagres que ele fazia, sem contudo terem o seu coração arraigados nas palavras por ele ensinadas. E isso acontece em nossos dias também. Muitas pessoas que se aproximam de Jesus sem saber realmente quem ele é e o que ele requer de nós. São pessoas que se agregam, que se aproximam, simpatizam-se com Jesus pelas bênçãos que poderão usufruir de andarem ou de falarem o nome de Jesus. Muitos até usam este nome de maneira supersticiosa, sem contudo demonstrarem intimidade, sem levar nenhum tipo de peso às palavras ditas pelo próprio Jesus. É por isso que o apóstolo João nos adverte de que aquele que diz que permanece nele, em Jesus, deve andar assim como ele andou. E somente anda como Jesus andou aquele que dá ouvidos à sua palavra e as pratica. E Jesus, conhecedor do coração humano, se volta para aquela multidão e fala que ele é o pão vivo que desceu do céu. E no capítulo 6 ele disse: aquele que não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tem vida em si mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Obviamente, Jesus não estava falando da sua carne física, mas do significado da sua morte e dos benefícios que ela ofereceria a todo aquele que cresce nele, que o recebesse como Senhor e Salvador. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Muitos não entenderam esse discurso de Jesus. Os seus discípulos se escandalizaram e disseram: duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? E foram convidados a se afastarem de Jesus, e o apóstolo então disse: para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? O apóstolo Pedro entendeu que essas palavras eram palavras de vida eterna, porque elas representavam o sacrifício vicário que Jesus haveria de oferecer a Deus de uma vez por todas no madeiro. E quando Jesus falou que os homens que quisessem ter vida eterna deveriam comer do pão que era o seu corpo, a sua carne,
Ele estava falando que aquele corpo seria levado ao madeiro para ser morto. Este corpo seria entregue como o cordeiro era entregue para ser imolado, para a remissão de pecados. E o apóstolo Paulo entende que quando nós participamos da ceia do Senhor, diante desses elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, nós estamos participando de um momento único na história da redenção, quando o próprio Cristo voluntariamente ofereceu a sua vida e ofereceu o seu corpo para ser colocado naquela cruz maldita. Ele o fez por amor àqueles a quem o Pai escolheu. Então Jesus aos seus discípulos diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. A Bíblia fala que Deus procurou dentre dos homens um que pudesse se colocar na brecha. Alguém que pudesse se colocar representando uma humanidade caída, em perfeita obediência às suas leis. E diz a palavra que ele não achou nenhum sequer. Paulo diz que todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não havia voluntários, não havia habilitados para aplacar a ira da justiça perfeita de Deus. E quando Jesus falou que ele deu o seu corpo em favor do que se havia perdido, ele está dizendo que ele se despiu da sua glória, se encarnou, foi reconhecido como figura humana para ser humilhado até a morte e morte de cruz. E todas as vezes que nós nos reunimos ao redor desta mesa e que nós participamos do pão, trazemos à memória o significado da sua morte. Como poderíamos carregar este pão de outra maneira, senão com toda a gratidão, com toda a seriedade, com toda a humilhação diante de Deus, entendendo que eu não fui capaz de aplacar a ira da justiça divina. E por conta disso estava condenado à morte. Justo, condenado à morte. Não tendo do que reivindicar, não tendo do que requerer diante de um Deus que é santo, cujos olhos não podem ver o mal. De que maneira eu posso participar desses elementos, se ao lembrar de que aquele pão simboliza o próprio Cristo sendo levado para o madeiro? Como posso fazê-lo de uma maneira irresponsável e irreverente? Meu coração se inclina, pelo contrário, a perceber o momento grandioso e maravilhoso em que nós participamos. E o próprio nome já diz, a mesa da comunhão, a mesa da reconciliação. Deus nos reconciliou consigo mesmo, porque o seu Filho Jesus nos amou e veio morrer em meu e no seu lugar. Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Em nenhum momento podemos nos apartar dos ensinos deste Cristo, do Deus Santo, do primogênito de Deus, que se fez homem e caminhou entre nós, e que foi surrado, humilhado, ferido e morto numa cruz. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Este ato de Jesus representava a aspersão do sangue do cordeiro imolado, conforme fizera Moisés ao reunir o povo diante de Deus para a remissão de pecados. Mas este símbolo era repetido pelo sacerdote anualmente. Então o autor de Hebreus fala que Jesus, de uma vez por todas, ofereceu este sacrifício, ele mesmo derramando o próprio sangue para remir o seu povo dos seus pecados. E no capítulo 9 da sua epístola, o autor de Hebreus nos diz a partir do versículo 11: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados,
mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Isto é o meu sangue, e este sangue foi derramado para que Deus nos recebesse em santidade. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, mas também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Nós não temos na consciência a dimensão da ira de Deus, nem o significado da condenação eterna por causa dos nossos pecados. Talvez por conta disso, e também pela própria graça de Deus em nos preservar de sofrer tamanho dano, não levemos com toda a seriedade o quanto significa saber que fomos remidos desta ira pelo sangue de Cristo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Anunciais a morte que nos trouxe vida. Não existe cristianismo sem morte, não existe cristianismo sem cruz. Não temos como fugir do madeiro. O apóstolo Pedro, ainda discípulo, disse: Jesus, não morrerás. E ele foi repreendido: aparta-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Ninguém pode demover o Filho de Deus de caminhar para o madeiro, porque ele sabe que se para ali ele não se encaminhar, nenhum dos seus escolhidos será remido. Por isso a sua oração angustiada no Getsêmani foi: Pai, afasta de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, e sim a tua. E ele sabia que não havia outra vontade do Pai, senão que ele fosse levado para a cruz. Deus meu, nós lemos isso no Salmo profético de Davi: por que me desamparaste? Todos me abandonaram. E ali naquela cruz maldita, de humilhação e terror, ele recebeu sobre os seus ombros o pecado de todos nós, e diz o profeta Isaías: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todas as vezes que nós nos reunimos, fazemos isto em memória de Jesus, de entender o significado da sua morte, porque o fazemos anunciando a sua morte. Obviamente, se o faremos isto até que ele venha, quer dizer que a morte não foi um ponto final. No terceiro dia, Deus o ressuscitou dentre os mortos.
E o Cristo ressurreto se apresentou a muitas testemunhas de forma incontestável. E foi elevado aos céus, restituído a sua glória. O apóstolo Paulo diz que aquele que foi humilhado, sendo obediente até a morte, morte de cruz, Deus o sobremaneira o exaltou, dando-lhe um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E a Bíblia nos faz entender que Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para buscar a sua igreja. E no Evangelho de Mateus ele fala que assim será a vinda do Filho do Homem. No capítulo 24, versículos 29 a 31, Jesus nos diz: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O livro do profeta diz: por que vocês querem o dia do Senhor? O dia do Senhor será dia de trevas e não de luz, será dia de lamento, mas para aqueles que são os seus escolhidos, será um dia de glória. E quando nós participamos da ceia da comunhão, devemos trazer à memória que o sacrifício de Jesus foi oferecido de uma vez por todas e nos perdoou de todo o pecado. E nos habilitou para sermos filhos de Deus e adentrarmos nas moradas celestiais, no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo seu véu, isto é, pelo seu corpo, que foi dado em favor de vós, e o seu sangue que foi derramado para a remissão de pecados. E quando nós participamos dessa ceia, diz o apóstolo Paulo, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Porque esta é a esperança que nutre o nosso coração, este desejo, este anseio, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo ficava muito triste de perceber que toda uma comunidade participava de um momento tão significativo, tão especial, de um mandamento deixado pelo próprio Cristo a respeito da sua morte e do significado da sua morte, pudessem fazer isto de maneira tão irreverente, de maneira indiferente, não levando em consideração a sua significação. Por isso que o apóstolo Paulo fala que aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Vocês não podem participar desta mesa indignamente. O apóstolo Paulo não está falando que nós somos dignos de participar da mesa, mas que nós fomos feitos dignos pelo Cristo para participar da mesa. A dignidade não está em nosso próprio caráter, nem no nosso valor, nem nas nossas obras, nem nas nossas pseudo-qualidades, não. De fato, somos pecadores, indignos, as nossas mãos estão sujas de sangue e não podemos nos aproximar de lugar tão santo. Paulo não está falando dessa dignidade própria, dessa dignidade fruto das próprias venturas humanas, mas está falando que nós fomos feitos dignos por meio de Cristo. E se assim fomos feitos, uma vez que fomos feitos dignos, não podemos participar indignamente. E participar indignamente é comer e beber o corpo, beber o cálice e o pão sem discernir o corpo, sem ter o devido entendimento, sem conhecer o seu significado, sem que haja um compromisso, sem que haja um voto público, sem que haja uma confissão de lábios e de coração, de que há um entendimento correto, de que ele sabe por que ele está participando e de que ele está participando. Por isso, quem come e bebe sem discernir o corpo,
come e bebe juízo para si. O apóstolo Paulo fala: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos, ele usa de um eufemismo aqui, que dormiram. Não está falando daquele pessoal que gosta de cochilar no culto, não. Está falando de morte mesmo, da morte, do juízo de Deus. E tudo isso Paulo compõe para mostrar a solenidade deste momento e contrastar com aquela maneira com a qual a igreja de Corinto, que era uma igreja que se achava muito espiritual, participava daquele momento. Paulo diz assim: olha, vocês buscam sinais, maravilhas, coisas espetaculares no culto, e por conta disso se acham espirituais, mas olha aqui a espiritualidade de vocês: bêbados, opressores, pessoas de intrigas, divisões, confusões, de julgamentos humanos. Olha a espiritualidade de vocês. E talvez você pergunte: pastor, o que está acontecendo na igreja? Vamos fazer uma corrente de oração, porque há uma maldição aqui à nossa volta. Muitos fracos, muitos doentes, muitos que já morreram. Está aqui a razão. Eis a razão. A maneira como vocês conduzem as coisas de Deus. Deus é Deus santo, Deus zeloso. Não tomará por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Mas ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, porque é mesa de graça, da graça bendita, salvadora, misericordiosa, de uma graça que não leva em consideração os tempos da ignorância, de uma graça que nos faz nova criatura, da salvação que nos faz novo nascimento e nova vida diante de Deus. Examine-se, pois, o homem. É interessante o apóstolo Paulo falar naquele contexto, né, de tantas intrigas e acusações e julgamentos, que o julgamento e o exame tem que ser um julgamento particular, pessoal. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sonde as suas motivações, as suas intenções. Consulte no seu coração e na sua consciência se o seu comportamento está condizente com o significado e a solenidade deste momento que você participa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E coma e beba. Isso quer dizer que este momento, além de ser um momento de louvor e gratidão pelo que Jesus Cristo fez na cruz, é também momento de retratação, é momento de restauração, de reconciliação com Deus. É momento de acerto de contas. É momento de você entender e retornar para o caminho que você deve caminhar, entendendo que você é um filho de Deus e foi chamado para a santidade, e não há outro lugar onde você possa pisar senão este. Examine-se. Isso quer dizer, arrependa-se do seu pecado. Retrate-se diante de Deus e coma e beba. Coma e beba. Meus queridos irmãos, quando nós somos chamados para participar deste sacramento e o fazemos nas convicções de que Deus está presente espiritualmente e que fazemos pela ordenança de Cristo em memória dele, do seu sacrifício e da sua morte, nós entendemos que fazemos porque somos da família de Deus. Não devemos deixar de participar, somos da família. Você que é mais antigo, um pouquinho, você vai lembrar que não havia maior desonra para um patriarca ver um filho se levantar da mesa irreverentemente e deixá-los assentados. Vocês lembram dessa imagem? Da família toda reunida em volta da mesa e de repente um filho se levanta e sai na metade do almoço. Ah, que atitude desrespeitosa, que atitude de afronta para com o pai, para com a mãe. Não era assim? Esta é a mesa do Senhor.
Ele está presente e todos os seus filhos foram convidados a assentarem-se à mesa. Quem ficará de fora? Nenhum dos seus filhos. Todos os que foram remidos se aproximam com o coração cheio de gratidão para celebrar a morte que trouxe vida e a esperança da volta do Cristo eterno. Como ficar de fora? De maneira nenhuma. Não pode, não há opção. Por isso que Paulo fala, examine-se, retrate-se, acerte as suas contas com Deus, mas coma e beba. Porque é vida, é alimento. Nós o fazemos pela fé. E no claro entendimento que quando todas as vezes que participamos deste momento, nós somos alimentados em nossa fé e em nossa esperança, cheios de Deus, da plenitude do seu Espírito. Então todos os que confessam sinceramente a Cristo como Senhor e Salvador, e já o fizeram publicamente diante de uma igreja, perante o Senhor mesmo, têm que participar desta mesa. Se você está impedido por algum motivo, faça o que for necessário para você se retratar com Deus. Se você está em disciplina pela igreja, submeta-se a ela pelo tempo necessário, até que você apresente os frutos do arrependimento. Mas não deixe de participar no momento certo, no momento da restauração desta mesa que pertence aos filhos de Deus, a mesa do Cordeiro. Por outro lado, esta mesa não pode ser participada por aqueles que não têm comunhão com Cristo. Eu não falo aqui de você admirar ou não, de simpatizar-se ou não com Jesus. Eu estou falando de comunhão. Só tem comunhão aqueles que o recebem pela fé, como Senhor e Salvador. E através das suas palavras e das suas ações, testemunham que pertencem a Ele. Através de um compromisso sério e responsável com uma igreja em que prega a palavra de Deus com fidelidade, que exorta, que ensina e que pastoreia os filhos de Deus para serem santos. Somente aqueles que têm esta comunhão verdadeira com Cristo podem participar. De outra maneira, da mesma forma que aqueles irreverentes e indiferentes comem e bebem juízo para si mesmo. Os elementos não são mágicos. Eles são símbolos. E um símbolo nunca será maior do que a coisa significada. O pão representa o corpo de Cristo. O cálice, o seu sangue. Participar do pão e do cálice é participar da morte com Cristo. Paulo diz que nós morremos com Ele e com Ele também ressuscitamos para uma nova vida. E só podem participar aquele que tem o discernimento e o entendimento do que isso significa. Porque quando o fazem em santidade, compromisso. E quando se levantam deste momento, se levantam restaurados com o Senhor, comprometidos com a sua obra, para viver em santidade, para a glória do Deus Pai. Então eu quero convidar os queridos irmãos a orarem silenciosamente. E enquanto os irmãos oram, nós vamos nos reunir aqui, os presbíteros. Quero convidar também o presbítero Oséias para participar conosco da mesa do Senhor. E enquanto nós oramos, nós vamos ouvir o coral, nos preparando assim para este momento tão solene. E da mesma forma que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor, como ministro do Evangelho, o que eu recebi da palavra eu também vos entrego. Que este momento solene representa o corpo e o sangue de Jesus para o seu povo, mesa da comunhão, e devemos fazê-lo em santidade.